Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? A gente está gravando esse vídeo então para dar a continuidade da aula, né? Que a gente não conseguiu terminar lá na igreja. E faltou então só a gente trabalhar um pouquinho a questão de inspiração. A gente deu início, mas não conseguiu terminar, né? Então a gente vai falar agora sobre inspiração bíblica, amém? Vamos lá então? Inspiração, irmãos. Como a gente já tinha falado lá na aula, né? A Bíblia ela é um livro confiável ou ela não é um livro confiável? Eu acho que isso é o que mais pega com relação à inspiração. Saber se aquilo que a Bíblia diz é real, é verdade, é inspirado por Deus, é aquilo que Deus quer para nós ou não é aquilo que Deus quer para nós. Basicamente, a gente vai ter a ideia de inspiração total, né, ou plena, que a gente acredita que toda a Bíblia é inspirada, a inspiração parcial, né? Alguns acreditam que a Bíblia ela não é totalmente inspirada, mas alguns versículos, alguns textos não são inspirados, e aqueles que não acreditam que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, né? A gente nem vai comentar a respeito disso, não vamos nem trabalhar sobre essa hipótese, tá bom? Então, como a gente viu na aula lá na igreja, a própria história, a formação da Bíblia já dá pra gente um pouco mais de garantia com respeito à inspiração. Por quê? Como a gente viu, são 1.600 anos de criação da Bíblia. A gente viu que nenhum outro livro, né, ou conjunto de livros, teria tanto tempo para ser produzido. Então a Bíblia, mais ou menos no período de 1.600 anos, 40 autores e 3 línguas diferentes. É interessante a gente comentar sobre isso, porque as pessoas eles eram de locais diferentes e épocas diferentes, né? Então não tinha como eles saberem o que estava acontecendo com um ou com o outro, ou o que estava acontecendo, ainda que existe uma certa linearidade na história, né? Então, basicamente, né, como foi o mesmo autor que escreveu, que foi Deus, como ele mesmo que inspirou as pessoas, por isso que a gente vê essa concordância dentro da Bíblia. A Bíblia é um livro de 1.600 anos que a gente consegue perceber início, meio e fim, ainda que ele não seja um livro, né, secular com esse propósito, né, de narrar uma história, né, mas ele faz isso, ele acaba nos dando isso, né. Então, por lógica, é praticamente impossível de se imaginar uma coleção de livros com esse período de formação, né, de construção, esse período de formação de 1.600 anos, e ainda a gente não conter nenhuma discordância entre elas, né? Nos leva a supor, nos leva a entender que foi um único autor, né? Que no caso da Bíblia é Deus, né? Então a Bíblia ela tem o reconhecimento social como palavra de Deus. As pessoas o reconhecem como palavra de Deus. Não é apenas uma questão teórica ou científica, né? Existe a questão sentimental, emocional, existe também a questão social. Então a sociedade automaticamente ela indica que é a palavra de Deus. Ela põe sua confiança na palavra de Deus. Por quê? Porque é um livro de 1.600 anos. São 1.600 anos de história. Né? Pensa, são 1.600 anos de formação. É muitos anos que a Bíblia já é comentada, já é falada, já é traduzida e é levada para o povo. Tá? Então, esse é um dos tópicos que a gente já tinha comentado lá na própria aula. Né? O segundo tópico é a respeito da inspiração total ou parcial. Né? Quando a gente fala em inspiração total, a gente acredita que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Se a gente ler o texto de 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa. Então, toda a escritura divinamente inspirada. Aí resta aquela dúvida: será que toda a escritura é inspirada? Esse livro, essa passagem é só para o Antigo Testamento, apesar que a gente utiliza ela no Novo Testamento também. Quando Paulo está escrevendo isso para Timóteo, ele diz que toda a escritura, Paulo já tinha ciência de algumas outras escrituras que já estavam sendo produzidas. Ele já tinha essa ciência dessas escrituras, e então ele mesmo muitas vezes ele diz que considerava aquilo que ele está falando como algo de Deus, o Deus mesmo falando isso,
E muitas vezes Pedro também dizia que aquilo que Paulo escrevia era de Deus, era inspirado por Deus, né? Dando esse certo crédito também nas suas próprias criações como inspiração divina. Então veja bem, quando nós acreditamos que a inspiração ela é total, tudo bem. A gente vai ter um problema que é a questão dos erros ortográficos, né, na escrita, e algumas questões também de datação, datas, dias. Pode ser que esteja alguma divergência no meio disso, mas nada tão grande que faça com que o texto produzido seja invalidado ou que cause um certo desconforto na hora da gente estar lendo o texto, a ponto de dizer que o autor estava totalmente errado ou errado e o texto tem que ser retirado da Bíblia ou negligenciado. Já diferente de quando a gente imagina a inspiração parcial. Quando a gente pensa de inspiração parcial, a gente precisa entender que é acreditado que muitas vezes alguns textos eles não são inspirados por Deus. Algumas passagens bíblicas. Qual é o maior problema dentro da inspiração parcial? O primeiro deles é identificar quais são esses textos. Quais deles não são inspirados por Deus. Quando a gente pega uma passagem, um versículo, e diz, esse versículo não é inspirado por Deus, é muito complicado da gente fazer isso ou falar isso. Por quê? Porque o texto em si ali, ele depende de um contexto, de tudo aquilo que está escrito ali, do antes e o depois. Então não tem como eu retirar apenas aquele pedaço sem invalidar todo o resto. Né? Por quê? Porque é o mesmo autor que está escrevendo, ele está fazendo meio que um texto corrido. Né? Então não tem como nós tirarmos aquele pedaço e dizer, não, essa palavra não é inspirada, mas essa é inspirada. Né? É uma balança. Né? Quem é que teria condições ou direito de dizer isso é inspirado ou isso não é inspirado, se não o próprio Deus? E visto que ele mesmo guardou a palavra para que a gente tivesse até hoje e não foi tirado. Né? Eu acredito e tenho plena confiança na capacidade e no poder de Deus de trazer até nós uma palavra perfeita e acabada. Uma palavra correta. Ainda que a gente encontre alguns erros de datação, ele não danifica o texto, ele não danifica a história, né? Ele não prejudica o conteúdo bíblico. E isso é muito importante a gente notar. Então, quando a gente pensar em inspiração parcial, a gente deve imaginar isso aí. Como é que eu vou saber o que eu vou querer tirar e o que eu não vou querer tirar da Bíblia? O que é e o que não é de Deus? Né? E outra, a Bíblia já existe há quantos anos? Né? Quantas pessoas já tentaram tirar partes da Bíblia? Quantas pessoas já tentaram fazer isso? Então não é algo simples. Né? Quando a gente pensa em inspiração bíblica, a gente também deve lembrar que não só o texto ou a escrita foi inspirada, mas a gente tem que pensar no autor sendo inspirado para produzir aquilo, para falar aquilo. Né? Então seria a inspiração antes da própria escrita. O autor é inspirado a escrever e a produzir esse conteúdo. Então quando a gente pensa em inspiração, a gente deve também imaginar o quê? O registro, e não apenas a palavra. Né? Uma coisa interessante a gente entender, a inspiração, quando a gente pensa em inspiração total, a gente não está dizendo que todos os personagens e suas falas foram inspirados. Isso a gente sabe que não funciona dessa forma. A gente pode entender isso vendo, vamos começar lá pelo Gênesis, né? Quando a serpente está falando com Eva, está enganando a Eva, né? Nós sabemos e temos completa consciência de que a serpente não foi inspirada por Deus para falar aquilo para Eva, ou para enganar Eva. Deus não inspirou a serpente a fazer isso. Nós entendemos isso perfeitamente. Né? Então, algumas passagens acontece que aquilo que o autor fala, ou uma outra passagem, vamos imaginar assim, o próprio Satanás perante Deus para acusar Jó. Né? Deus não inspirou Satanás a falar ou acusar Jó. Né? Então são passagens assim que demonstram para a gente que os personagens e todas as suas falas não são inspiradas. Ótimo, até aí legal, a gente consegue entender. Né? Só que a gente precisa entender a inspiração do registro. O registro foi inspirado. O autor a registrar o acontecimento.
né? Isso torna o quê? O registro inspirado e não automaticamente a palavra em si inspirada, a escrita em si inspirada. Ela é escrita, ela é inspirada por causa do registro. Então Deus inspira o autor a registrar e assim a sua letra se torna inspirada. Mas não o acontecido em si ou os personagens, a fala dos personagens. Então isso é muito interessante da gente ver também, tá? Então, com relação à inspiração, né? A gente vai estar colocando os versículos aqui do lado aqui, né? E vocês vão acompanhando sim conforme os versículos. Já tá, na verdade os versículos já estão passando desde o início do vídeo, né? Então, existe sim um erros de copista, né? Vocês vão ver, vocês podem pesquisar a respeito dos masoretas, né? Vocês vão ver que eram pessoas que copiavam a Bíblia e existia assim algumas dificuldades na hora de escrever a Bíblia por conta da língua. Alguns acreditam que eram misturados com os babilônicos, né? Então misturou um pouco das línguas, ficou um pouco difícil de se traduzir todos eles, então eles não entendiam bem o que estava escrito, então às vezes eles colocavam pode ser isso, pode ser aquilo. Algumas Bíblias elas têm essas esses dois pontos assim de vista, né? Na hora que está escrevendo, mas a maioria das nossas Bíblias a gente não tem, né? Então, a inspiração, quando a gente trabalha em inspiração, a gente pensa sempre na ideia de inspiração total, tá? É isso que a nossa igreja acredita, é isso que está naquele manual de fé que eu mostrei para vocês na classe. E é isso que eu também acredito e que eu penso, tá? Então, nem todo mundo pensa dessa forma, né? Nem por isso a gente vai criticar eles ou apontar o dedo, a gente fala isso com todo respeito, mas esse é o nosso ponto de vista, é naquilo que a gente acredita, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês pelo tempo que passaram aqui. Peguem os versículos, deem uma lida e leiam quanto mais vocês puderem a respeito da inspiração bíblica. É muito importante nos tempos de hoje, tá bom, meus amados? É uma aula rápida, mas é isso aí. Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus, amém.